Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Guina com mais uma videoaula. O tema que nós iremos abordar hoje é o simbolismo. Simbolismo, por sua vez, é uma escola que não tem tanta relevância, que os autores muitas vezes deixam passar meio que despercebido, porém é uma escola literária que devemos aprender, devemos entender o que ela vai significar não só para a literatura europeia, para a literatura internacional, como também para a literatura brasileira, ok? Então, antes de prosseguirmos, nós recordamos aí algumas situações, né, do parnasianismo, que é a escola literária, o movimento literário que antecede ao simbolismo. Nós vamos perceber que o simbolismo ele traz um quê de diferença sobre essa escola parnasianista. Então, como nós podemos perceber ali no rodapé, ok? Nós temos um indício ali que diz o seguinte: surge na última década do século XIX, ou seja, ele vai surgir, né? Esse movimento simbolista, ele vai surgir lá no último decênio do século XIX. Então, ele vai anteceder aí o movimento que nós vamos chamar de pré-modernista, ok? Uma outra característica também que nós percebemos ali no rodapé é que ele vai fazer uma oposição ao parnasianismo, né? Então, de uma certa forma, ele vai trazer aí uma oposição ao parnasianismo. E o que será? No que será que vai ser essa oposição? Ele também traz uma característica, né, da questão subjetiva, ou seja, ele vai perceber aí uma visão mais pessoal, ele vai ter uma visão que seja mais intrínseca, que seja mais dele. Enquanto que os parnasianistas se consideravam, e os ourives, na hora da elaboração, na hora da criação das suas estrofes, dos seus versos, já os simbolistas vão se considerar musicais, ou seja, eles vão trazer para as suas produções uma grande simbologia da sonoridade, eles vão trazer aí uma questão sonora muito mais evidente. Tem a questão da sugestão, então ele vai sugerir para que o seu leitor entenda aquilo que ele pretende transferir, aquilo que ele pretende dizer, ele não vai ser objetivo. Então isso também é uma forma de se opor ao parnasiano. Uma outra questão também que é importante de nós, né, lembrarmos é que ele vai trazer uma questão de mistério, uma questão daquilo que está aquém dos nossos conhecimentos. Então é por isso que eu coloquei aí no início desses slides, né, essas figuras mais místicas, essas figuras de mistério que nos levam aí, que nos remetem a algo mais desconhecido, ok? E também vamos falar de algumas figuras de linguagem, tá? Figuras de linguagem que são essas que nós estudaremos no simbolismo e que irão aparecer aí com uma certa frequência também, ok? Então, vamos lá ao nosso segundo slide. Então, o simbolismo, né, é um termo derivado da palavra símbolo, que por sua vez também ela vai se derivar aí de uma língua latina, ou seja, né, do latim, ou seja, a palavra que ela vai se derivar é o simbolum, ok? Então, quando nós aprendemos as escolas literárias, quando nós começamos a estudar as escolas literárias, nós temos muito que perceber que cada escola literária ela tem um nome diferente, ela vai seguir um nome diferente, simplesmente para que entendamos, né, essas escolas de uma forma mais didática. Então, quando nós falarmos de simbolismo, nós temos algo específico, aos símbolos, àqueles símbolos que a escola vai trazer para a gente, ou que o movimento vai nos trazer, ok? Vamos ao próximo.
Bom, então logo após o parnasianismo, como eu já falei anteriormente, né, no último decênio vai surgir aí, então o movimento simbolista. Ele vai surgir lá no último decênio e ele vai valorizar a questão da subjetividade. Quem lembra o que é subjetividade? Subjetividade nada mais é do que aquele pensamento ideal, pessoal, daquilo que sai de você, daquilo que só você imagina, né? Então, quando nós falamos de algo subjetivo, cada um tem a sua própria subjetividade, cada pessoa possui a sua subjetividade sobre determinado assunto. Ok? Bom, então, ela, além de ser subjetiva, né, além dos autores serem subjetivos, eles irão trabalhar com a questão mística, né, com o lado espiritual da vida. Então, sempre os autores estarão evocando aí o lado espiritual da vida, o lado desconhecido, o lado místico, certo? Para isso, então, eles vão desprezar a questão objetiva, a descrição objetiva que era explorado pelos parnasianos, né? Então, os parnasianos eram objetivos em suas criações, em suas elaborações. Já o lado simbolista, já os poetas simbolistas, eles não irão trabalhar com essa questão objetiva. Eles irão trabalhar com as questões subjetivas, com as questões sugestivas. E um grande nome dessa escola literária, desse movimento literário, nada mais é do que Charles Baudelaire, né? Ele é um dos principais autores, um dos pioneiros aí nas questões simbolistas, e ele vai participar do movimento simbolista na França. Ok? Próximo slide. Vejamos essa particularidade, né, que o simbolista tem. Então, enquanto o parnasiano ele se considera o ourives, ou seja, aquele autor que vai lapidar, que vai construir as suas estrofes, os seus versos, né, como se fossem aquelas pessoas que mexem com joias, que lapidam as joias, os simbolistas vão trabalhar com a questão mais musical, eles vão trabalhar com a sonoridade. Então vejamos esse poema do Cruz de Souza, né, nessas duas estrofes, o que ele vai dizer. Enche de estranhas vibrações sonoras a tua estrofe majestosamente, põe nela todo o incêndio das auroras para torná-la emocional e ardente. Derrama luz e cânticos e poemas nos versos e torna-os musical e doce, como se o coração nessas supremas estrofes puro e diluído fosse. Então, Cruz de Souza, aí nós vamos conhecê-lo daqui a pouco, foi um grande nome do simbolismo brasileiro, tá? Então fica a dica, no simbolista, né, ou no simbolismo, o poeta se denominava um músico pelo fato de haver musicalidade, sonoridade em suas criações. Próximo slide. Figuras de linguagem. Quem sabe o que é a figura de linguagem, o que elas representam para a nossa comunicação? As figuras de linguagem nada mais são do que formas de expressão, né? As figuras de linguagem, por serem formas de expressão, elas irão tornar as nossas comunicações, ou as nossas comunicações, de uma forma, né, numa forma mais expressiva. Então vejamos o que diz aqui. As figuras de linguagem são recursos de nosso idioma para tornar as mensagens que emitimos mais expressivas e significativas. Então, quando nós utilizamos uma figura de linguagem numa comunicação, nós reduzimos a quantidade de palavras ou a quantidade de explicação para uma determinada situação, ok? Então, memorizem isso. Nós utilizamos figuras de linguagem a todo momento. E é óbvio que os simbolistas também iriam fazer o uso desses recursos para tornar aí as suas obras muito mais envolventes. E nesse caso, eles vão trabalhar, ou eles irão trabalhar aí com duas figuras de linguagem um pouco mais específicas, né? Um pouco mais evidentes, que são a aliteração e a sinestesia.
Vejamos, a aliteração é uma figura de linguagem. Se ela é uma figura de linguagem, ela vai tornar mais expressiva a comunicação que o poeta está transferindo ao seu emissor. Então vejamos o que diz aqui. É uma figura de linguagem que consiste na repetição de sons de consoantes iguais ou semelhantes. Ocorre geralmente no início das palavras, que compõem versos ou frases, mas também pode estar no meio ou no fim dessas composições. Então perceba, né, quando ocorrer aí a repetição de consoantes, nós vamos estar diante de uma figura de linguagem e nós vamos chamá-las de aliteração, ok? Vejamos como isso acontece. Vejamos esse poema também de Cruz de Souza, que se chama Violões que Choram. Percebam que no momento em que nós declamamos esse poema, nós vamos trabalhar aí com as aliterações, ou seja, o poeta ele vai tornar muito mais expressivo a sua declamação, ou a sua criação, a sua elaboração da sua composição, ok? Vejamos então o que ele diz. Há plangentes violões dormentes mornos, soluços ao luar, choros ao vento, tristes perfis, os mais vagos contornos, bocas murmurejantes de lamento, noites de além remotas que eu recordo, noites da solidão, noites remotas, que nos azuis da fantasia a bordo vou constelando de visões ignotas, vozes veladas, veludosas vozes volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velosos dos ventos vivas vãs vulcanizadas, tudo nas cordas dos violões ecoa e vibra e se contorce no ar convulso, tudo da noite clama, tudo voa sob a febril agitação de um pulso. Cruz de Souza. Bom, pessoal, então percebam o quanto o Cruz de Souza ele vai ser representado, né, ou ele vai representar o simbolismo brasileiro. Não só Cruz de Souza, mas também Alfonso de Guimarães. Então, como vocês assistiram ao documentário que eu passei para vocês, né, o do Toma Lá da Cá, que vai falar um pouquinho dos poetas, né, brasileiros que mais se destacaram aí no simbolismo. Bom, pessoal, então como vocês perceberam, Cruz de Souza é um nome mais significativo, né, para o simbolismo brasileiro. É ele quem vai fazer as maiores e as melhores composições para esse período literário. Outro nome que aparece também com muita ênfase é o do Afonso de Guimarães. Então, Alfonso de Guimarães também foi um simbolista que teve uma participação muito significativa para essa escola literária, ok? Então, como vocês acompanharam no documentário que assistiram, vocês puderam perceber o quanto esses poetas sofreram, o quanto foi difícil para eles atravessarem, né, por aquelas questões pessoais, por as questões de trabalho mesmo poético, de produção literária, porque a população, porque o Brasil não estava aberto àquele tipo de poema, aquele tipo de poesia, né, aquele tipo de produção. E por isso, como vocês puderam perceber, eles vão ser, né, mais precisamente, aí, focando mais precisamente no Cruz de Souza, eles vão ser daí marcados por uma certa transgressão, ou seja, eles estão quebrando aquilo que os parnasianos criaram ao longo de um certo período, e por isso não foram tão reconhecidos à sua época, ok? Continuando então aqui com as questões das figuras de linguagem, agora nós teremos uma abordagem à sinestesia. Sinestesia também é uma figura de linguagem. E olha o que diz aqui. Se caracteriza pela combinação e mistura de diferentes sensações provenientes de diferentes sentidos. A nossa visão, o tato, o olfato, o paladar e a audição. Então, quando nós falamos de sinestesia,
essas situações ou essas sensações, elas estão, de certa forma, eu diria que comungadas, elas estão trabalhando juntos para representar uma certa expressão que o autor quer transmitir aí ao seu leitor. Então há essa mistura de sentidos numa só situação, ou seja, a qualidade de um sentido é atribuída a outro, havendo uma mescla dessas sensações auditivas, olfativas, gustativas, visuais e táteis. Então, quando eu tenho uma situação que mescla essas sensações, nós vamos estar diante da sinestesia. Professor, mas como que isso vai acontecer na prática? Como que eu percebo isso no poema? Nós vamos ver isso agora. Olha só essa situação aqui. Nós temos um poema chamado Saudação e veja o que ele traz para a gente, só ressaltando o seu autor, que também é Cruz de Souza. Vejamos o poema. Como esta luz é serena, como esta luz é sincera, como eu vejo a primavera num lápis e numa pena. Que prisma de luz ardente, que prismas de luz suave, como eu sinto um canto de ave em cada boca inocente. Sim, que o estudo é como a aurora, que nos entra pela casa num vivo fulgor de brasa, vibrante, alegre e sonora. Cruz de Souza. Então, como nós falamos, a sinestesia ela traz a mistura de sensação, seja a visão, seja o olfato, seja o paladar, seja o tato, que é o toque, ou seja a audição. Então, todas essas situações, né, de mistura desses sentidos, eu terei a sinestesia. Olha como isso é bem visível na segunda estrofe. Olha só, que prisma de luz ardente. Então perceba que luz, né? Luz é a parte da visão, então eu vejo a luz. E ardente é a parte do tato, é a parte que eu sinto. Então eu tenho aí duas misturas de sensações. Eu tenho a mistura da visão, que é representado pela luz, e também tenho a sensação, né, do tato representado aí pela ardência. Vejamos o que o segundo verso nos traz. Ele diz aqui: que prisma de luz suave. Mais uma vez, eu tenho luz, que representa a visão, e tenho suave, que também representa o toque ou o tato. Então, também tenho aí uma situação de sinestesia. Como eu sinto um canto de ave, olha só, né? Aqui eu também tenho sinestesia, porque perceba que quando eu falo de sentir, é algo de toque, eu sinto alguma coisa, né? Eu sinto alguma coisa pelo tato. E aí eu tenho a questão do canto. O canto eu ouço, né? E vem pela audição. Então há sim uma mistura de sentidos, e nessa estrofe, então, nós teremos aí três ocorrências de sinestesia: luz ardente, luz suave e sinto o canto de ave. Então, isso daí é a sinestesia. Então, para que vocês conheçam um pouquinho mais das obras ou da obra de Cruz de Souza, eu selecionei este poema que vai falar um pouco da desigualdade social que também já existia lá na época do simbolismo. E esse poema de Cruz de Souza, chamado Litania dos Pobres, vai falar exatamente sobre essas diferenças sociais. Então vejamos o que diz esse poema. Os miseráveis, os rotos, são as flores dos esgotos, são espectros implacáveis, os rotos, os miseráveis, são prantos negros de furnas, caladas, mudas, soturnas, são os grandes visionários dos abismos tumultuários, as sombras das sombras mortas, cegos a tatear nas portas, procurando o céu aflitos e varando o céu de gritos, faróis à noite apagados por ventos desesperados, inúteis cansados braços pedindo amor aos espaços. Então este é mais um poema de Cruz de Souza.
Bom, pessoal, então, como nós vimos, né, ao longo dessa aula e ao longo dos documentários ou do documentário que vocês assistiram, aqui eu trouxe um resumo de algumas características que eles, né, vão representar ou que vão representar aí o simbolismo. Então, o primeiro, ele é musical, né? Ele traz a sonoridade nos poemas. Os autores, quando eles visam a criação, a elaboração de uma estrofe, eles pensam muito na questão sonora, nas palavras que irão combinar entre si. Eles são subjetivos, ou seja, tudo aquilo que eles acreditam parte de um senso pessoal, parte de uma opinião íntima do próprio autor, né? Ele é sugestivo, ou seja, ele joga para o seu leitor, para o seu receptor, a informação. Então, cada interpretação poética que vai haver por parte do leitor, ela é também subjetiva. Então, o autor joga uma informação e você a define como você quiser. É óbvio que eu tenho que respeitar um parâmetro de coerência. Então, não basta eu falar, eu acredito que essa interpretação seja feita dessa forma. Né? Não adianta eu falar, já que é subjetivo, eu vou interpretar a minha maneira. Não, não é assim que funciona. Eu preciso ter um parâmetro de coerência para que eu consiga, sim, analisar aquilo de forma subjetiva. Então, vamos ver outras características que irão aparecer no simbolismo brasileiro. São misticistas, ou seja, há um misticismo presente nas obras, né? Aquilo que é desconhecido dos seres humanos, aquilo que está além do conhecimento científico. Tem a parte da subjetividade ou subjetivismo, né? Parte aí do autor e também parte daquele que está interpretando, aquele que está declamando a sua leitura. Eu tenho a questão da musicalidade, né? Lembra aí que quando eu falo de simbolista, eu tenho que remeter à questão da musicalidade. Os autores se consideram aí compositores, se consideram cantores, né? Por trazer a musicalidade em suas estrofes. Vão trabalhar aí com as sinestesias, com as aliterações, ou seja, figuras de linguagens que vão representar aí, quando eu tenho a aliteração, a repetição de consoantes e também na sinestesia eu vou ter aí a mistura de sentidos, visão, olfato, paladar, tato e audição. E eu tenho a questão da morbidade, até por isso eu coloco esse crânio aí em movimento. Por que a morbidade? Porque, como nós vimos, né, os autores são motivados a escrever pelas situações particulares às quais eles passaram. Ou seja, nós vimos que o Cruz de Souza perdeu seus 4 filhos e sua mulher, né, numa tuberculose, ou, né, pela tuberculose, uma situação muito mórbida para o autor. E o Alfonso de Guimarães, ele também vai perpassar aí por uma situação de perda. Ele perde a noiva aí justo quase à época do seu casamento. Então, são essas características que vão ser abordadas aí pelo simbolismo brasileiro, ok? Eu vou deixar o material complementar para que vocês leiam e para que vocês tenham acesso a mais informações sobre esse período literário, tá ok? Boa sorte, pessoal, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.